Suba na canoa, ministra Gleisi Hoffmann. Bom dia, ministra, tudo bem? O seu som está desligado, acho. Pronto, desculpa. Agora, bom dia, sim. Rocaio. Bom dia, ministra. Bom dia, professor Felipe. Bom dia a todos. Prazerzão falar contigo de novo, Gleisi. Agora na condição de ministra, a gente falou bastante na condição de presidenta do PT. E quero te agradecer por você valorizar esse espaço, né? Essa é uma das suas primeiras entrevistas, não sei se talvez a primeira mais longa. Mostra aí o teu compromisso com projetos democráticos e independentes. Ministra, eu queria começar pelo começo. Fiz até pedir um card aí para o Gnose, se puder mostrar. Dizem que a senhora foi a craque do jogo nessa aprovação. Não sei se você está vendo a tela aí, Gleisi. Na aprovação do orçamento. Pode tirar, Felipe. Felipe não, Guilherme. Como é que foi essa primeira grande vitória? Porque quando a senhora foi nomeada ministra, vou chamar de você, né, Gleisi? Claro, somos meio contemporâneos. Quando você foi nomeada ministra, muita gente falou: o teste vai ser a aprovação. Pois é, teve o teste, né? Então, Rovai, na realidade, assim, não tem nada de craque, não. Foi uma construção conjunta ali do Congresso com o governo. E eu agradeço muito aí a postura do Congresso, dos partidos, dos presidentes da Casa, porque a Casa aprovou um orçamento que garante programas importantes para o governo, né? O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Pé de Meia, o Vale Gás, programas que são mais médicos, farmácia popular, que são muito importantes. E foi uma construção em conjunta com os líderes partidários e com os presidentes da Casa. Eu acho que quem ganha com isso é o Brasil. Nós temos agora um orçamento, a previsão das despesas, das receitas, aonde gastar, e isso dá tranquilidade para o governo e também para o Congresso Nacional. Ministra, a gente estava ainda agora falando sobre a isenção de 5 mil do imposto de renda, e eu estava mencionando aqui, não sei se deu para a senhora ouvir, eu vou chamar de senhora porque eu tenho um profundo respeito pelo cargo, pela liturgia do cargo, e principalmente pelo fato de uma mulher estar ocupando esse cargo, algo que eu sei que incomoda muitos bolsonaristas, então eu vou permanecer assim. E eu estava dizendo que a estratégia da oposição vai ser uma estratégia desleal, que é essa anunciada ontem, de propor um aumento para até 10 mil nessa isenção. Como é que a senhora está encarando essa estratégia e de que forma ela vai ser combatida? Eles não têm moral para fazer essa defesa, professor, porque ficaram no governo por 4 anos e sequer corrigiram a tabela do imposto de renda para acima de um salário mínimo. A perda real dos trabalhadores foi de 33% sem essa correção no período do Bolsonaro. Vamos lembrar aqui que desde o governo Temer, a gente não tem correção na tabela do imposto de renda. É isento apenas para quem ganha um salário mínimo. Quando o presidente Lula entrou em 2023, ele já fez a correção para quem ganha até 2 salários mínimos, que já melhorou bastante. E essa isenção de até 5 mil reais foi um compromisso que ele tinha, foi um compromisso de campanha. Eu lembro até hoje de um ato que nós fizemos na frente, lá na Volkswagen, com os trabalhadores todos, em que o presidente Lula se comprometeu com isso. E é claro que isso vem sendo construído aí ao longo desses 2 anos, porque precisava ser uma medida com neutralidade fiscal. Ou seja, você vai dar isenção, mas de onde você vai tirar o dinheiro? E eu acho que a engenharia ficou muito boa. O Ministério da Fazenda foi muito feliz nessa proposta, porque você vai, na realidade, cobrar imposto dos ricos, dos super ricos, daqueles que ganham mais de 600 mil por ano, e ainda assim numa escadinha, né? Essas pessoas que não pagam ou pagam pouco, vão passar a pagar sobre o total da sua renda de 2,5% a 10%. E é isso que vai dar sustentação à isenção de 5 mil. Então, essa discussão da oposição não encontra guarida, não. Eles não têm moral para isso, e se eles achavam que tinham que fazer até 10 mil, eles já deviam ter feito no governo deles. Agora, o que muita gente tem dito, ministra, é que eles vão aprovar a parte de cima, a parte de baixo, no caso,
e vão retirar a parte de cima. Ou seja, vão aprovar meio projeto e o governo que se vire para conseguir os recursos. Que isso causaria, como é que seria enfrentado isso se vier a ocorrer, Gleice? Eles não têm como não aprovar a compensação, isso é obrigatório. Então, todo projeto de lei que gera uma despesa tem que ter também a receita onde essa despesa vai ser ancorada. Eu acho que a discussão que vai ficar clara ali, Rovai, é quem defende os ricos e quem defende os trabalhadores. As pessoas vão ter que se expor, né? Vai defender que quem ganha bem, quem ganha mais de 600 mil reais de renda por ano não pague nada. Olha a proposta da Fazenda, é que pague de 2,5% a 10%. Hoje, a alíquota do imposto de renda para uma pessoa que ganha 5 mil reais é de 27,5%. Uma professora que ganha esse montante paga 27,5%. Não tem justiça nisso. E não é injusto alguém com uma renda alta pagar de 2,5% a 10%. É sobre isso que nós estamos falando. Então, eu acho que o debate vai ser muito bom, porque vai ficar claro para a sociedade quem defende os ricos e quem defende os trabalhadores. Eu espero que a maioria do Congresso Nacional entenda que nós estamos fazendo justiça social e fiscal no país com essa proposta. Felipe. Ministra, uma das críticas que foram feitas por alguns analistas econômicos ontem, a gente viu muito algumas emissões, eu mesmo sou comentarista da CNN e debati isso na CNN, foi sobre as emendas parlamentares, o preço a ser pago nessa disputa no Congresso. Nem chegou a ser uma disputa que foi aprovada com facilidade. Foram 50 bilhões em emendas parlamentares, emendas impositivas, e ainda um jogo para ter mais 8 bilhões. Eu queria que a senhora explicasse melhor isso e como que o governo vai tratar desses 8 bilhões acima desses 50 especificamente. Não, tem uma confusão aí, eu acho que eu estou sem internet. Vocês estão me ouvindo? Então, a gente está te ouvindo. Conseguiu ouvir a pergunta ou quer que eu repita, ministra? Quer que repita a pergunta, Gleice? Eu consegui. Não, eu consegui. Ouvi o final e que depois deu uma falha. Olha, deixa eu dizer, tem uma confusão aí, não tem 8 bilhões a mais de emendas. Eu não sei de onde que surgiu essa notícia, entendeu? Essa interpretação. O que tem de emendas no orçamento de 2025 são 50 bilhões no total, que é mais ou menos o que prevê a Lei Complementar 210, que foi aprovada, né, dando o limite de emendas depois de toda a discussão que teve no STF e as decisões do ministro Flávio Dino. Então, é isso que tem de emenda, ponto. O que aconteceu é que o Congresso fez remanejamentos, mudou rubricas, colocou de uma para outra, o que é normal fazer, sempre foi feito, tanto em despesas obrigatórias como em despesas discricionárias. Então, mais ou menos, esses remanejamentos giram em torno de 8 bilhões. Mas isso é despesas do governo, que o executivo vai executar. Não tem nada a ver com emenda. E é legítimo que o Congresso faça. Às vezes ele quer que uma rubrica tenha mais recurso do que outra, enfim, isso sempre aconteceu. Então, não é verdade que tem 8 bilhões a mais de emenda. Eu ontem vi uma notícia que tinha 11 bilhões a mais de emendas. Eu digo, gente, o pessoal está desinformado. O valor de 11 bilhões é o valor das emendas de comissão, que teve ano passado e tem esse ano, que foram distribuídas, né, entre emendas individuais, que são obrigatórias, emendas de bancadas estaduais, que são obrigatórias, emendas de comissão, que são essas emendas que não são obrigatórias. Enfim, esse é o valor de 11.500. Então, não tem valor a mais de emendas. O que o Congresso fez foi remanejamento dentro das rubricas orçamentárias que já existem no orçamento, e isso o Congresso faz todos os anos, tá? Renato. Quando você foi nomeada, Gleice, o presidente Lula, para fazer uma brincadeira, uma ironia com o fato do Bolsonaro ter dito que as mulheres do PT e de esquerda são feias, te chamou de bonita, e isso virou um grande espetáculo midiático. E o Gustavo Gayer fez alguns tweets muito levianos, bizarros, e saiu a notícia hoje, misóginos. Temos notícia hoje. A nossa internet aqui que está ruim. A internet de vocês está ruim?
Vai, eu não estou te ouvindo, não. Está ruim a internet aqui, eu acho que é a minha. Tem que ver. Não tem como ver isso? Por favor. Se não continuar no me ouvindo, Gleice, você pode sair e voltar de novo. Você está me ouvindo agora? Você está me ouvindo agora? Está cortando sua fala, eu não estou te ouvindo. Eu acho que a internet... Vamos ver, eu pedi para ver a internet aqui, porque a minha internet está ruim. Vamos ver se é do Renato. Você consegue me ouvir bem? Não. Não. É a internet do Palácio. Não é do Renato, é porque os dois estão paralisados. Tranquilo. A Gleice vai corrigir a internet e volta. Normal, acontece, não tem problema nenhum, né, Felipe? A Gleice já está fazendo um comentário aqui, você já vê que ela já é a ministra das Relações Institucionais, inclusive na forma de responder as perguntas, né? É outra persona, né? Já tem... O Jung falava muito disso, né? De como a gente tem que ter as devidas personas para as devidas funções. Isso é um componente de amadurecimento psicológico que poucas pessoas têm. E ela está na persona bem estabelecida. Vai, ministra, agora. Estamos comentando aqui, Gleice, como você já é uma outra pessoa na figura do cargo de ministra, porque as pessoas achavam que a ministra Gleice seria a presidente do PT. Você sabe que você está em locais ocupando tarefas diferentes, né, Gleice? Tem maturidade para isso. Claro, Rovai, não deixo de ser petista, o PT é o meu partido, tenho maior admiração por esse partido, e uma das coisas que mais me orgulhou na vida foi presidi-lo. E, claro, penso e tenho as minhas ideias e convicções e debato, e vou defendê-las internamente no governo e, quando precisar, publicamente. Mas o presidente me chamou para uma missão, que é uma missão de fazer articulação política. Eu sei a responsabilidade que tenho com o governo, com o país, e vou fazer sem abrir mão dos meus princípios, das ideias que eu tenho, vou fazer de tudo para que a gente possa mediar essas relações, construir aí posições, né, que são próximas, consensos, enfim, em vários temas, para a gente avançar. Ministro, só para voltar àquela pergunta anterior, Felipe, eu ia fazer de outra forma, mas faz aí. Porque você está denunciando o Gustavo Gaia no Supremo Tribunal Federal por conta daqueles posts misóginos, bizarros, que foram feitos por ele, né, Gleice? Sim. Eu fiquei muito indignada com aquilo, viu, Rovai? Muito indignada. Eu acho que aquilo que tinha que indignar mais as pessoas do que a fala do presidente Lula. Mas a postura do Gustavo, desse deputado, como foi, eu espero, sinceramente, que ele seja responsabilizado. O PT também entrou na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, né, porque ele foi misógino, machista, desrespeitoso, agressivo comigo, mas também com outras figuras, né, com parlamentares, com o presidente do Senado. Como é que um deputado se comporta desse jeito? Isso é muito ruim, isso não é debate político. Então, eu espero realmente que ele responda por isso. Isso é típico, né, dessa gente ligada ao bolsonarismo. E em relação à fala do presidente, eu já disse que gestos valem mais que palavras, né? O Lula tem um histórico de compromisso com a luta das mulheres, que é muito importante. Ele foi um dos incentivadores da primeira mulher ser presidenta da República, né, de ter a primeira presidenta de seu partido. Foi ele que mais nomeou ministras, né, no Executivo e também para cargos do Judiciário. Então, isso mostra o compromisso que o presidente Lula tem. E é muito engraçado, porque as pessoas criticaram muito a fala dele, levando para um lado, né, que seria um lado errado, mas eu não vi esse grau e esse nível de críticas às falas do Bolsonaro, quando chamou as petistas de feia e fez outras derivações aí. Então, eu acho que a gente também tem que saber o que nós estamos lidando e como é essa luta de empoderamento das mulheres. Eu tenho uma trajetória aí de luta política, de militância política, eu sei da dificuldade que tem, do machismo que ainda temos, mas a gente tem que saber medir muito para quem e com quem a gente faz o enfrentamento. Muito bem, Felipe. Ministra, essa misoginia, esse machismo, eu venho falando disso há algum tempo aqui, ele é fruto de um rebaixamento civilizatório promovido por Bolsonaro e por bolsonaristas há um bom tempo,
Isso muda a cognição pública, isso tira do armário aqueles que tinham vergonha de serem misóginos, homofóbicos, muda a percepção da sociedade, inclusive, o que é muito perigoso mesmo, porque a gente acaba refém de uma naturalização que não deveria ser feita. É a barbárie se instaurando. Então, eu só queria manifestar minha solidariedade com relação a isso, porque eu fui um dos que fiquei absolutamente chocado com aquilo que o Gustavo Gaia disse, com as atitudes misóginas, e acho que merece não só um conselho de ética, merece um processo penal devido, cabível, e essas atitudes não podem ser naturalizadas, que me parece que são o grande problema mesmo. Mas agora eu vou à pergunta. Eu queria manifestar isso porque não dá para não ficar indignado com isso e não dá para naturalizar. E eu vejo muitos colegas, comentaristas, naturalizando. E naturalizaram o bolsonarismo durante muito tempo e aí a gente chegou onde chegou. Então não pode. Naturalizar é um caminho muito equivocado. Eu queria fazer uma pergunta sobre a anistia, que é outra coisa que também deriva dessa naturalização. Eu vejo gente na oposição dizendo que já tem maioria para apoiar a anistia, que vai fazer obstrução na Câmara dos Deputados. Ontem o Sóstenes disse isso, que ia fazer obstrução até que a anistia fosse pautada pelo Hugo Mota. A senhora acha que há realmente maioria de deputados da direita, da extrema-direita, para votar a anistia? E mais, segunda pergunta, eles têm essa capacidade de fazer obstrução até votar a anistia e emparedar o presidente Hugo Mota? Eu não sei se eles têm maioria, eu acho que não. E principalmente depois da manifestação que Bolsonaro chamou no Rio de Janeiro, eu acho que enfraqueceu bastante essa posição no Congresso Nacional. Mas é óbvio que eles vão tentar votar, vão tentar fazer obstrução, não conseguem fazer obstrução sozinhos, né? Só o PL precisaria ter apoio de outros partidos, mas é a tentativa que eles vão fazer, é uma luta política que eles estão fazendo, né? Porque, na realidade, por trás dessa discussão da anistia aos presos do 8 de janeiro, está a liberação do Bolsonaro para ser candidato a presidente da República. É a anistia do Bolsonaro. Que o projeto que eles querem votar lá dá anistia desde logo depois das eleições de outubro, a todos, né, que cometeram qualquer ato que estão em processos. Então, alcançaria também o Bolsonaro, que foi aí o grande estrategista de uma tentativa de golpe. Por isso que a gente não pode aprovar esse projeto. E também não encontra respaldo essa fala deles de que quem está preso não deve, que a pena é muito elevada, que são senhorinhas. Não é verdade. Quase 570 pessoas foram liberadas porque fizeram um acordo, deixaram as redes sociais, assistiram um curso sobre democracia e pagaram multa. Então, esse foi um acordo proposto pela PGR para quem foi preso. Então, cerca de 570 pessoas fizeram, 400 se negaram, não quiseram fazer. Aliás, até a multa foi suspensa. Precisava sair de redes sociais por 2 anos e fazer um curso de democracia. As pessoas não quiseram fazer. Então, quem está lá é culpado, e as penas são de 1 a 17 anos. Não é 17 anos para todo mundo. Então, tem muita desinformação aí, tentativa de dizer que são vítimas de uma perseguição. Não são, não. Essas pessoas cometeram um crime. Essas pessoas quebraram o patrimônio público, invadiram e estavam ali sabendo que tinha, sim, uma ação golpista no país. Ninguém faz aquilo achando que não vai ter um resultado. Então, nós somos contra a anistia. Esse debate nós vamos encarar e não pode ter, porque o que aconteceu no país foi muito sério. A tentativa de golpe deles foi muito séria, não foi uma brincadeira, não. Culminou com 8 de janeiro. Mas vamos lembrar aqui que eles tinham, inclusive, plano para matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes, né, aquela operação Punhal Verde e Amarelo, só não conseguiram ir em frente porque não tiveram o apoio do Exército e da Aeronáutica. Então, foi muito grave o que aconteceu, eles têm que responder, e o Bolsonaro tem que responder por seus crimes. Ministra, ontem ou anteontem, o Banco Central anunciou mais um aumento da taxa de juros. São em mais 1%, agora estamos com 14,25%. Você foi muito crítica a isso como parlamentar e como presidente do PT. O que está acontecendo com esse novo BC, com a nova direção do Galipo? Não, eu ainda sou crítica a essa política monetária apertada, eu acho que ela é errada. Só que esse aumento da taxa de juros
de ontem já estava precificado na ata de dezembro do Copom. Falam guidance, né? Ou seja, já previa 2 aumentos na taxa de juros. E foi o que aconteceu, a passada e agora. Então, já estava precificado. Eu espero que, a partir de agora, o Banco Central possa efetivar uma política monetária de acordo com a realidade da economia do país, claro, sempre visando controlar a inflação, mas que seja uma política monetária que leve em consideração a realidade econômica do Brasil. Hoje a gente tem um país que está crescendo mais de 3%, um país que está gerando emprego, um país que tem renda, um país em que você tem uma inflação razoavelmente controlada, não está disparada, e você tem contas públicas em ordem. Então, eu acho que é um conjunto de indicadores que dá, sim, condições à autoridade monetária a rever essa política contracionista. Ministra, eu sou professor de comunicação, a minha especialidade é comunicação política digital. E aqui nesse programa, graças ao Renato Rovai, eu sempre tive muita liberdade para criticar algumas ineficiências nessa área no governo que eu identifiquei ao longo desses 2 anos. A gente aqui na universidade, a gente está monitorando diversos grupos de WhatsApp bolsonaristas, e a gente tem grupos de controle, que são formados por bolsonaristas e não bolsonaristas. A gente vê o nascedouro das fake news e o estrago que elas fazem nos outros grupos. A gente dá um grau de efetividade que vai de 0 a 10. A do Pix, por exemplo, foi grau 10. Criou um estrago no governo, uma fake news gigantesca. E aí eu vejo a chegada do Sidônio e vejo uma tentativa de rearranjar a comunicação do governo de uma forma com velocidade, que são os 2 conceitos que a gente sempre administra aqui, linguagem e velocidade, isso tecnicamente falando, com as nossas pesquisas na universidade, mas tem um terceiro que eu acho que passa pela articulação política também, e a senhora me corrija se eu estiver errado, que é a organicidade, ou seja, todos os setores do governo têm que estar articulados para que a mesma mensagem seja transmitida, porque é isso que a extrema-direita faz com muita eficiência, dá-se uma ordem unida, e aí vem um deputado lá que tem alguma influência nas redes sociais e todos veiculam aquela mesma mensagem, né? Passa pela articulação política? Essa é a minha pergunta. A senhora vai também coordenar junto com o ministro Sidônio e com outros ministros de todas as pastas, porque não basta só a comunicação. As pastas têm que estar articuladas e para poder fazer isso. A senhora vai também participar disso ou não? Não é um trabalho seu, seu trabalho é só junto ao Congresso, dentro do escopo, por exemplo, de aprovação de matérias. Não, vamos ajudar nisso sim também. Eu acho que o governo é um conjunto, né? E ele tem que estar todos têm que andar para o mesmo lado, com a mesma mensagem, com a mesma disputa política na sociedade. Então, óbvio que quando eu me relaciono com as nossas bancadas no Congresso, que são da base do governo, a gente também leva essa mensagem. Faz as discussões sobre a aprovação dos projetos de lei, mas vamos fazer as discussões, já começamos sobre isso, sobre os posicionamentos dos deputados, as falas na tribuna, a defesa dos programas de governo. Isso tudo faz parte também de você ter sustentabilidade política. Lembrar que a sustentação política ela é importante no Congresso, mas ela é muito, muito importante na sociedade, né? O que te dá sustentação política e, inclusive, condições de negociação com o Congresso Nacional é o apoio popular. Então, é isso que a gente tem que ter como foco, mostrar para a sociedade o que o governo está fazendo, por que esse governo é diferente, quais são as nossas propostas, qual é o projeto de país que nós temos, disputar, né, a opinião pública para ter essa sustentação. E acho que o governo está fazendo muitas coisas, muitas coisas. Hoje entra em vigor, por exemplo, o empréstimo do Lula, que é aquele empréstimo que é descontado na folha de pagamento para o setor privado, né, o compulsório não, consignado. E isso vai ajudar muita gente. Primeiro porque vai dar para trocar dívida. Muita gente hoje pegando empréstimo em bancos com juros de 5% ao mês, ou então com gente, né, agiotas. Então, com esse empréstimo consignado, que tem um juro aí na casa de 2,6%, as pessoas vão poder trocar as suas dívidas, né? Uma dívida mais cara por uma dívida mais barata, ou quem quiser comprar um bem, alguma coisa, poder fazer esse empréstimo. Então, acho que o presidente Lula teve muita sensibilidade nisso. Ele sabe que o povo está apertado, que tem dívidas e que tem que dar saída. A questão do imposto de renda é outra proposta.
E ele tem falado também que vai lançar agora, está em construção, a reforma da casa, quer fazer um puxadinho, quer fazer uma reforma. Então, isso tudo para facilitar a vida do povo brasileiro. E nós temos que dizer isso ao povo. Se nós não dissermos, quem é que vai dizer? Nós, as nossas bancadas, os nossos ministros, né? E nas áreas também, os ministros estão fazendo muitas propostas. Então, eu acho que tem como embalar isso tudo e apresentar à sociedade. Sidônio está preparando também, junto com o gabinete do presidente, uma prestação de contas grande, né, do governo. Ter uma cartilha, mostrar tudo o que está se fazendo, o que se fez nesses 2 anos e o que isso implicou de melhoria na vida do povo brasileiro. Muito importante ter o controle sobre o agendamento público, agendar o debate da sociedade, porque durante muito tempo, ministra, parece que o governo foi agendado pela oposição, pauta de costumes e outras coisas, e fake news, que iam agendando o debate. O exemplo da discussão do salário mínimo, da isenção até 5 mil, é um exemplo de como o governo pode e deve fazer o agendamento público, tem que propor o debate. É verdade, e esse empréstimo do Lula, que eu estou falando aqui, que é o empréstimo do Lula, estou brincando, mas é mesmo, também é muito importante e também tem que agendar a sociedade, porque você vai ver a movimentação que vai acontecer sobre isso, quantas pessoas vão aderir, né? Porque se você tem carteira assinada, tem fundo de garantia, seu fundo de garantia vai garantir esse empréstimo. Então, isso vai dar condições para as pessoas melhorarem aí as suas finanças. E quando a gente fala de finanças, de economia, você está falando diretamente com a população, né? Que trabalha e se vira aí para sobreviver. Ministra, estamos terminando, eu sei que você, senhora, eu acabo chamando de senhora, Gleice, é difícil. Chama de você. Eu sei que você tem muitas atribuições aí, mas eu tenho alguns superchats e eu queria antes fazer também uma pergunta. Você participando como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, você vai estar na articulação política da provável sucessão do presidente Lula, né? Como é que você está vendo os movimentos nesse sentido? A inelegibilidade do Bolsonaro, o Tarcísio, o marqueteiro dele ontem, dando entrevista, já dizendo, olha, em setembro o Bolsonaro está preso, e aí o Tarcísio é candidato. Quer dizer, o marqueteiro do Tarcísio já marcando data da prisão do Bolsonaro. As relações políticas nos estados, você vai ter que, mesmo não sendo presidente do PT, vai ter que se envolver nesses assuntos todos, né? Porque você vai estar na articulação política do governo, passa por aí também, esse tipo de coisa. Como você analisa esses próximos 2 anos nesse sentido? Porque uma coisa que o Felipe não falou aqui, que eu queria acrescentar na questão da comunicação, é a ausência de novas marcas. Parece que vamos ter agora a questão dos 5 mil reais da isenção de imposto, e tinha o pé de meia, que é uma marca mais restrita, mas que parece que ganhou um bom alcance. O resto foram marcas antigas que foram reimplantadas. É importante, é bom, mas parece aquela coisa de déjà vu, assim, né? Fica aquela sensação de que precisa de algo novo para o governo mostrar para poder recompor a sua popularidade. Enfim, é uma análise e pergunta. Não, eu não tenho dúvidas que esse projeto da isenção de quem ganha até 5 mil reais é muito importante, que mexe com muita gente, e nós estamos falando de renda e de justiça tributária e fiscal e social. Então, eu acho que é o grande projeto aí que o presidente Lula está apresentando, como esse do empréstimo e outros que ele está já elaborando. Agora, ele tinha que chegar e pôr de pé aquilo que ele já tinha feito para recompor, né, o serviço do Estado para a população. E em 2 anos isso foi feito. Foi muito, muito bom e fundamental que tivesse sido feito. Em relação aos partidos, eu acho que a gente tem que ter uma meta de construção de uma frente ampla, como a gente teve em 2022, que foi vitoriosa e necessária para enfrentar a extrema-direita. Eu acho que em relação a 2026 é isso que a gente tem que buscar, que o presidente Lula tem que buscar, e obviamente isso é construído no dia a dia, nas relações, nos compromissos, na articulação. Claro que o meu foco não é esse aqui no governo, o meu foco é da governabilidade, ou seja, ter boa relação com o Congresso,
falar aí com um conjunto de prefeitos, de governadores, também da sociedade civil. A gente aqui na SRI é responsável pelo Conselhão, que reúne a sociedade civil, reúne empresários, reúne movimentos sociais para discutir temas importantes, mas, obviamente, que a construção também da governabilidade, das relações que a gente tem no governo com os partidos e com o Congresso Nacional, vai gerar uma construção que pode, sim, desaguar numa aliança para 2026, né, que eu espero seja uma aliança ampla. Muito bem. Ministra, tem alguns superchats aqui, eu vou ler rapidinho. Algumas mensagens também. Saudações, ministra maravilhosa. Da Nil Dedemo. Gaúcha Lusitana diz: mulher, ministra, petista e linda. Olha aí, não é só o Lula que acha, viu? Ministra, o que o governo Biden pode nos ensinar para 2026 e qual a estratégia para combater a extrema-direita na disputa pelo Senado em 2026? Se quiser responder já essa pergunta agora, Gleice, eu leio as outras depois. Você prefere que eu junte tudo? Não, posso fazer rapidinho, assim, eu não sei muito, assim, o que o Sérgio quis dizer com o governo Biden nos ensinar, talvez, porque os indicadores econômicos de Biden eram bons, né, muito provavelmente. Ele não teve... Porque eu acho que, assim, é mesmo a disputa política do projeto que a gente tem que fazer, né, por isso que eu falei, é importante a gente falar para o povo o que nós estamos fazendo e por que nós estamos fazendo. Por que a gente faz um projeto como a isenção de até R$5.000 de imposto de renda? Por que a gente faz um projeto como esse empréstimo consignado para iniciativa privada? Por que o presidente Lula vai lançar esse programa da reforma das casas? Então, isso tudo é o seguinte, é um governo que está governando para a maioria do povo brasileiro, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, falar sobre isso, quando eu falo de disputa política, eu digo falar sobre isso e mostrar a diferença de projeto. O que Bolsonaro fez? O que a extrema-direita fez de concreto? Vai dizer, o auxílio emergencial. Sim, que nós aprovamos no Congresso, que, aliás, o valor fomos nós que, lá no Congresso, colocamos, porque ele queria dar bem menos, depois cortou, depois voltou. Eu quero saber qual é o legado da extrema-direita para o Brasil nesses 4 anos. O que você olha e diz assim, não, isso aqui Bolsonaro fez, a não ser destruir programas e projetos. É isso que a gente tem que deixar claro, né? E sobre disputa no Senado, eu acho que os partidos, sim, do nosso campo, têm que se preparar para fazer a disputa. A extrema-direita está preparada, está querendo eleger pelo menos um senador por estado. Então, este campo, né, que eu chamo que é o campo democrático, né, tem que se preparar para eleger senadores e senadoras por todo o Brasil. Começar a ter uma estratégia para não deixar o Senado ser refém da extrema-direita. Muito bem, aqui quem está nos assistindo é o juiz Eduardo Apio, que manda uma mensagem, parabéns pela aprovação do orçamento, ministra. O Apio a senhora conhece, né? Sim. Nádia Simone diz, Gleice, mulher sempre firme e inteligente, parabéns, seu ministério é de extrema importância para o governo. O Júlio César Beraldi diz, Gleice, como filiado do PT, conte com minha mobilização. E quem é de diz esquerda vou ver, e sempre, aí eu não consegui ler aí o que ele quer dizer no final. Enfim, Gleice, eu sei que o teu horário está apertado, já estou aqui com o nosso amigo Ricardo Amaral, batendo na minha porta, tocando a campainha, então queria te agradecer de novo pela participação, e Felipe, se quiser se despedir da Gleice também. Ministro, é um prazer falar com a senhora. Eu acho que o governo está no rumo certo, tanto na articulação quanto na comunicação. Acho que finalmente chegou um prumo, e falo isso do ponto de vista científico mesmo, aqui da universidade, como um estudioso no tema, e alguém que o Renato testemunha, nos últimos 2 anos criticou bastante a forma como o governo se comunicou. Não significa que não fosse apoiar o governo, mas acho que a crítica ela é necessária, então acho que nesse momento a gente começa a ter um rumo, um prumo, eu vejo isso, e acho que em grande parte a senhora encarna, representa, junto com o Sidônio também, esse novo rumo que o presidente Lula tenta dar. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por ontem e pelo que virá, e também conte comigo, eu estou aqui na universidade porque a senhora precisar, e para o que o governo precisar, nesse campo nossas pesquisas estão à disposição de vocês.
Obrigada, professor Felipe. E olha, as críticas são sempre bem-vindas, porque elas nos ajudam a corrigir rumos. Se são críticas para a gente melhorar, elas são muito bem-vindas. Então, e acho que a gente tem que estar sempre aberto para ouvir, né? Porque nós temos que fazer entrega para o país. Eu sempre digo, esse governo tem que dar certo. Nós não temos o direito de deixar a extrema-direita voltar a governar o Brasil. Então, acho que é isso que é uma coisa que tem que nos motivar muito, além de fazer as entregas para o povo brasileiro. Mas queria agradecer, obrigada, professor, obrigada, Renato. Para mim é um prazer estar aqui. É a primeira entrevista que eu dou como ministra, então você já tinha me convidado lá atrás, já estava devendo uma entrevista, disse assim, não, vamos começar então aí pelo Renato, pela Fórum, né, que faz parte de uma rede de blogs, de comunicadores que defenderam a democracia e que tiveram com a gente momentos muito difíceis, viu, Renato? Eu não esqueço isso, não. Então, queria te agradecer também, agradecer aí essa caminhada e contem com a gente, estamos juntos aí para fazer as coisas melhorarem. Muito obrigado, ministra. Tenha um bom sextor. Espero que a senhora tenha tempo para sextar. Valeu, Gleice. Tchau, tchau. Tchau.